Presidente, senhoras e senhores senadores, nós ontem tivemos aqui a discussão da medida provisória 870 e que já chegou à exaustão, já foi discutido por quase todos os senadores, a opinião pública já conheceu a posição do governo, obviamente, e por questões de conveniências, que política não é matemática. Em função das circunstâncias, da necessidade, o governo é como alguns consideram um recuo, eu apenas considero como se fosse um alinhamento com a realidade, e aí o governo, obviamente, o presidente Bolsonaro resolveu retirar aquela indicação para o COAF estar no Ministério da Justiça e, obviamente, está tudo pacificado. Vamos agora tocar a reforma da Previdência, a reforma tributária, enfim. Mas, senhor presidente, eu gostaria de citar aqui apenas vários tópicos do que, na verdade, o presidente prometeu ao longo da sua campanha e, efetivamente, está cumprindo. Veja bem, o presidente promoveu a eliminação de mais de 100 mil cargos de militantes em estados e no governo federal. A Bolsa de Valores alcança 100 mil pontos pela primeira vez na sua história. A venda de ferrovias, aeroportos, a Lei Rouanet de 60 bilhões para 1 bilhão apenas. Imposto sindical opcional, blogs sem verba, ONGs sem verba, redução de gastos de publicidade, Ministério técnico e não fundamentalmente político, como era anteriormente. O nióbio e o grafeno tem sido estudado e tem sido discutido a sua exploração de uma forma racional, até para dar ao Brasil exatamente essa solidez econômica. Redução de gastos com publicidade. O governo... As invasões caíram de 43 invasões do ano passado para apenas uma invasão agora nesse ano, de 2019. O César de Batista é extraditado, em outros governos talvez não fosse. 2.000 salários de presos da ditadura foram eliminados. Redução drástica de assessores. Redução de ministérios de 29 para 22 e ontem ficou consolidado com a votação da MP 870. Extinção de verbas para eventos diversos. Enfrentamento das ONGs no país. Redução da Bolsa Família inicial de 500 mil, que eram realmente aqueles que estavam fraudando o Bolsa Família. Foram retirados de uma forma espontânea, não foram forçados. Eles mesmos se denunciaram. 13º para o Bolsa Família. Veja, o presidente está fazendo ações sociais que eram dos governos ditos de esquerda. Ou seja, 13º salário promovido pelo presidente Bolsonaro para o Bolsa Família. Construiu mais de 200 poços artesianos no Nordeste. Várias estradas estão sendo construídas. A obra do São Francisco adiantou 70% e 46% em áreas mais críticas. Sobra de campanha de R$ 1.600.000 da sua campanha à presidência da República. A propaganda com live na web é de graça, e é o que o presidente está fazendo, e às vezes até incomodando. Fechamento do Fórum de São Paulo, suspensão de venda de gasolina por 80 centavos aos países do Mercosul. Foi suspensa essa venda. Retirada de 8 mil pardais. Abertura do BNDES com devolução histórica. Dessalinização do Nordeste com perfuração de 208 poços a R$ 6.000 a unidade, o que na verdade se praticava em torno de quase R$ 30.000. 16 helicópteros mais um caveirão foram doados pelo governo de Israel para o Brasil. Criou o novo Mercosul sem a Venezuela. Desativação da Casa do Torto. Aviões dos pátios sem custo e uso apenas em serviço. Extinção de secretarias. Extinção do CONSEA. Extinção do Ministério do Trabalho, da Cultura, das Cidades, Esporte e Integração Racial.
uso das áreas indígenas para a produção, corte de 21 mil cargos nas áreas federais, acabou com o sistema Mais Médicos e dando oportunidade para quase 8 mil médicos brasileiros, eliminação de despesas com passagem e alimentação dos ministros. Hoje, o que se vê são os ministros de Estado voando nos voos comerciais e não nos jatinhos da presidência do governo com custos altíssimos. A BR-050 com 50 quilômetros construídos entre Catalão e Cristalina. Revisão nos contratos feitos pelo PT de bilhões. Saída da Unasul. Criação do Portal Único com economia de 100 milhões de reais. Redução de 25% dos assassinatos. Crescimento das viagens de países sem necessidade de vistos, e aí está a prova. O Japão, os Estados Unidos, o Canadá, nesse intervalo, realmente aumentaram substancialmente a vinda ao Brasil. Ouvi os índios, ele mesmo ouviu os índios em palácio, com as suas reivindicações, que são importantes. Antes, apenas se fazia proselitismo, mas, na verdade, não resolvia o problema das comunidades indígenas. Senhor presidente, eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que, como tem 111 tópicos que foram ações do governo do presidente Jair Bolsonaro, muitas vezes incompreendido pelos que são oposição, eu gostaria de amanhã continuar, porque eu sei que tem vários companheiros senadores para se manifestarem, e essa lista imensa aqui de ações desenvolvidas de uma forma silenciosa pelo presidente da República, pelo seu governo, na verdade nos anima. E hoje você já percebe grandes empresas internacionais já sinalizando, simplesmente por uma ação simples ontem, que se criou uma polêmica tão grande em relação à votação da medida provisória 870, e apenas no gesto do presidente, as comunidades já começam, os empresários já começam, os países já começam a demonstrar o seu interesse em virem mais rápido possível para o Brasil para fazer os grandes investimentos, a Scania, o Carrefour e tantos outros, anunciando bilhões e bilhões de investimentos no nosso país. E claro que com a aprovação da reforma da Previdência, da reforma tributária, nós haveremos de, no prazo de 4 a 5 anos, transformar esse país na grande nação. Então amanhã eu me comprometo em continuar lendo as ações praticadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, incompreendido por alguns, mas admirado, respeitado e seguido por muitos. Muito obrigado. Muito bem, senador.